Por favor, eu quero que você pegue o Evangelho e abra em Marcos capítulo 8 e acompanhe a leitura a partir do versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, está escrito assim: E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu quero que você entenda que Jesus, ele está se referindo a um bem maior. Perceba que o homem em si, ele busca salvar a sua vida, mas isso não está ligado à salvação e à vida eterna. Mas, quando o homem busca salvar a sua vida, Jesus estava se referindo que o homem ele vai fazer de tudo, por todos os meios, para viver uma vida nesta terra. Então ele fará tudo o que estiver ao seu alcance. Ele fará tudo o que for possível para viver uma vida aqui nesta terra. Porém, Jesus está dizendo que existe um bem maior pelo qual nós devemos viver. E Jesus está falando que se nós perdermos a nossa vida, na verdade, nós iremos salvá-la. Então, como isso pode acontecer? Eu vou ler o versículo de número 36, Jesus ele vai dizer: Porque que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Você sabe que alma é vida. Então perceba que o maior bem que o homem pode possuir é a sua alma, é a sua vida. Porém, o que mais importa para Deus é a sua vida. E tudo aquilo que durante essa vida você vai possuir, vai conquistar, é uma consequência. E mesmo quando você sofre alguma perda, quando algo na sua vida é roubado e saqueado, Deus tem poder para restituir. Mas, para nada aproveitará o Senhor, ele restituir o que perdido foi, o que roubado foi, o que saqueado foi, se aquele que viver esta restituição da parte de Deus, ele não valorizar, não priorizar o bem maior. E qual é o bem maior? É a vida. Amém? Então agora eu vou ler novamente o verso de número 35, e eu quero que cada pessoa que está aqui comigo na Igreja Paz e Vida em Moscavide, Portugal, vai declarar bem alto e bem forte: Porque qualquer que quiser, qualquer que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer
que perder a sua vida por amor de Jesus e do Evangelho, esse a salvará. Esse a salvará. Você crê que essas são as palavras de Jesus? Então vamos orar, coloque a mão sobre o coração e peça ao Senhor que fale conosco por meio do Evangelho. Pai querido e Deus amado, acabamos de fazer a leitura do Evangelho, ele vai ser pregado. Ninguém está aqui para ouvir o que o homem tem a dizer. Mesmo que o homem diga algo, nada vai mudar. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor ordena, tudo muda. Então vem agora com teu Espírito, tome a vida do mensageiro, fale através dos lábios do mensageiro, remove todo obstáculo, coloca por terra toda oposição e resistência, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Restitui. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Diga glória a Deus. Pode sentar, por favor. Como de costume, eu vou pedir essa gentileza, você que está aí com o seu telemóvel, coloque ele no modo silencioso, no modo avião, porque agora é extremamente importante você voltar a sua atenção a ouvir o que o Senhor tem a falar. Perceba que a maior riqueza, o maior bem, o maior patrimônio, tesouro, que o homem pode ter e possuir em vida, é a sua própria vida. Pois nós temos que dar valor a essa vida que nós vivemos. Por quê? Existem alguns motivos, e para a gente entender, nós vamos estar examinando a Escritura. Você sabe que quando Deus, Ele deu a vida ao homem, desde o princípio, vemos que a vontade de Deus era que o homem desfrutasse de uma vida com abundância, e muito mais do que uma vida com abundância, uma vida eterna. E acredite, aqui mesmo na terra, desde o princípio Deus manifestou essa verdade, que o homem poderia viver uma vida com abundância, e ele teria como por garantido uma vida eterna aqui na terra. Mas nós sabemos que isso foi quebrado, isso foi violado, isso foi infligido. Quer dizer que o homem, ele acabou perdendo esse direito de viver uma vida com abundância, uma vida eterna aqui na terra. Eu sei disso, porque a palavra do Senhor nos revela. Eu quero que você abra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 22, está escrito: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então perceba qual era a vida que Deus propôs ao homem. Uma vida com abundância. Pois não havia limitações para o homem.
a não ser aquela que o Senhor impôs, que o homem não poderia comer daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A única coisa que o Senhor limitou o homem foi comer daquele fruto daquela árvore. Fora isso, o homem, ele viveria uma vida arregaladamente, ou seja, abundantemente, sem nenhuma limitação. Aqui mesmo está escrito no capítulo 2, versículo de número 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore comerás livremente. Você percebe que aqui não havia nenhuma limitação para o homem. O homem, ele comeria livremente, ele viveria abundantemente. Quer dizer que todas as suas necessidades físicas e terrenas já estavam providas por Deus. Bastava o homem ele sentir a necessidade, e ele já tinha ali à sua disposição aquilo que supriria a sua necessidade física, material. Então, nada lhe faltaria. E veja que o homem também, ele estava ali para viver eternamente. Mas, o que aconteceu que fez com que o homem perdesse essa vida com abundância e principalmente a eternidade aqui na terra? Foi o facto do homem ter deixado de dar ouvidos à voz de Deus. Ou seja, não que ele se esqueceu do que Deus havia falado, mas por um momento, e esse momento eu quero me referir como o tempo em que nós estamos vivendo. Porque a vida é como um momento. É como se diz, ela passa diante dos nossos olhos. Então, por um momento, o homem se deixou levar por aquilo que ele achou que era tudo o que ele precisava, sendo que ele já tinha tudo. Para a gente entender, abra na carta de Tiago, no capítulo de número 4, veja o que Deus, através do apóstolo Tiago, ele revelou com relação à vida. Carta de Tiago, no capítulo de número 4, 14. É isso mesmo. Ele disse assim, eu vou ler o 13 também. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Perceba que aqui, Tiago está falando qual é o desejo, a intenção que há no homem, quanto a esta vida. Haja visto que a gente só pode pensar no amanhã ou depois, o que faremos, o que realizaremos, se tão somente nós estivermos vivos. Porque só dá para você planejar algo em vida. Eu vou ler daqui a pouco para você que aqueles que morrem nada podem fazer. Aqueles que vivem, tudo pode fazer. Então, enquanto há vida, então tudo se pode fazer. Porque depois não há mais nada o que fazer. Aí ele vai dizer no versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Ele explica, ó, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Você vê, a vida vai passando diante dos nossos olhos. E aí muitos
optam, muitos fazem uma escolha nesta vida. Como viver? E eu quero te dizer que a melhor escolha que nós devemos fazer, e por que não dizer a maior, é vivermos a vida que Deus tem para nós. Amém? E qual é a vida que Deus tem para nós? Eu vou te mostrar. Não é uma vida de roubo, não é uma vida de perdas, não é uma vida de limitações. Entenda isso. Eu te provei lá no começo que desde o princípio Deus, Ele deu ao homem uma vida com abundância. E mais, o homem, ele tinha o direito de viver a eternidade aqui na terra. Mas isso foi tirado. Não que Deus tirou do homem, porque Deus, Ele tem um caráter. Deus não fica dando algo para depois tirar. Não. Mas o homem, pela sua própria escolha, pela sua própria decisão em vida, ele acaba dizendo para Deus o que vai suceder na sua vida. Então perceba que a nossa vida é como um vapor. Então não dá para a gente ficar perdendo a nossa vida. Nessa vida a gente tem que ganhar. Amém? Mas a gente só ganha na vida, em vida, quando nós priorizamos aquilo que Deus, Ele tem para nós. Aí você pensa assim, mas isso foi lá no Antigo Testamento, no princípio, pastor. Eu vou te provar que não. Deus enviou Jesus a este mundo. E através de Jesus, ouça atentamente, foi resgatado, ou seja, foi restituído ao homem o direito da vida. Vamos comigo aqui em João capítulo 10. Embora você conheça, mas olha o que Jesus, Ele revela. São as palavras de Jesus. João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Os roubadores, consumidores, na vida do homem, não é? Porém, olha o que ele vai dizer: e eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Então é essa vida que Deus tem para nós. Não é uma vida de saque, de roubo, de perdas, de limitação, de privações. Deus não quer isso para nós. O que Deus quer mesmo é que você viva a vida que Ele, desde o princípio, deu ao homem. Tem como nós vivermos na sua totalidade, tem como nós vivermos na íntegra essa vida que Deus, Ele planejou para o homem desde o princípio. Sabemos que isso, hoje, não é para todos. Porque nem todos estão dando prioridade para aquilo que Deus quer da sua vida. Quer dizer que muitos estão se importando com a sua vida, só com relação àquilo que vai salvar a sua vida nesta terra. Mas se esquecem do principal, que é Deus. Você está entendendo isso? Nós vemos que hoje todos os homens estão buscando salvar a sua vida, de alguma forma, de alguma maneira, mas estão negligenciando quanto à vida. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10, você encontra, capítulo 9, ou melhor, versículo 10.
Está escrito assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Agora veja, a gente só consegue fazer algo em vida. Amém? E aqui a gente até derruba essa questão de reencarnação, essa questão da pessoa achar que os mortos, eles podem fazer alguma coisa aos vivos, e os vivos podem fazer alguma coisa aos mortos. Isso não existe. Está entendendo? Veja que nós devemos fazer em vida. E para se fazer tem que ter vida. Conforme as tuas forças. Aí ele continua: porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então como é que eu estou vivendo a vida? Como Deus, Ele quer que eu a viva? Ou como eu estou desejando viver? Como me convém? Como se dá jeito, não é? Porque a gente tem uma expressão que nós usamos para muitas coisas, que se diz que para tudo se dá jeito. Porém, só se dá jeito quando se há vida. E vamos falar a verdade. Hoje muitos estão tão longe de viverem a vida que Deus tem para eles. Hoje muitos estão, na verdade, sobrevivendo. Ou seja, hoje muitos estão fazendo de tudo para viverem. Mas eu quero te dizer que você tem que estar tendo a vida que Deus, Ele te deu, e Ele quer que você tenha. Agora, o homem só pode ter vida uma vez que ele tem Deus. Amém? Porque a vida, ela é de Deus. Então, ainda que ela seja passageira, ainda que ela seja como um vapor que aparece e logo desvanece, eu tenho que dar maior importância para a minha vida, para a minha alma. Porque se eu viver em função daquilo que eu quero possuir, que eu quero conquistar, ou se para mim acabou a minha vida porque o ladrão roubou, foi saqueado, foi destruído, então veja que eu estarei perdendo a minha vida. E Deus não quer que você venha perder a sua vida. Amém? Sabemos que é quase que inevitável, é quase que impossível você não sofrer perdas nesta vida. Mas sabe qual que é a diferença entre você perder um bem e perder a vida? É que se você perde um bem, Deus pode te restituir em vida. Amém? Mas se você perder a vida, não adianta. Por isso que Jesus vai ensinar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Vamos lá. Lucas 12, versículo de número 15. Você está entendendo? Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por quê? Porque a vida de qualquer, independente de quem seja, não consiste, não se resume, não acaba, não se conclui na abundância do que possui. Você vê, a pessoa pode ter sofrido uma sucessão de perdas, mas se ainda ela tem a vida, tudo pode ser recuperado. Deus pode restituir. Deus pode tornar a ela tudo aquilo que perdido foi. Mas se essa pessoa estiver perdendo a vida,
Então não tem como ela ficar pensando no hoje e no amanhã. Você está entendendo isso? Aquele que tentar salvar, aquele que de alguma forma está fazendo por onde para se salvar, ou seja, para manter a sua vida, então ele precisa estar fazendo isso não pela sua vida, mas pela vida de Deus. Amém? Aí você vai entender que Deus, Ele é a própria vida. Ele nos deu uma vida. Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler aqui o versículo de número 19. Porque não sou eu que vou julgar, ainda que eu seja uma testemunha quanto à sua vida, eu nada posso mudar na sua vida, a não ser só testemunhar, a não ser só dizer aquilo que eu estou vendo com relação à sua vida, como é que você está vivendo. Mas agora o próprio Deus diz que Ele toma os céus e a terra como testemunhas, mas não é a favor, é contra. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Pois o homem faz a sua escolha, não é? A bênção e a maldição. Escolhe, pois, para que vivas, tu e a tua semente. Deus quer que você viva. E qual é a vida que o Senhor quer que você viva? Uma vida com abundância. E pós essa vida, a vida eterna. A eternidade não é aqui na terra, porque isso foi tirado do homem. Você pode viver uma vida com abundância aqui na terra. O Senhor, Ele vai fazer com que você seja acrescentado 100 vezes tanto nesta vida. Mas não espere a eternidade aqui na terra, porque a eternidade ela está com Deus, e nós vamos viver essa eternidade lá nos céus. Está entendendo? Agora veja que você tem que dar maior importância, valor para a sua vida, porque para muita gente, a pessoa ela usa todas as suas forças em vida para conquistar, para possuir, para negociar. Ela faz de tudo para alcançar um sonho, um desejo, mas ela se esquece do principal e do mais importante, que é a sua vida diante de Deus, é a sua vida com Deus. Então, para que eu venha garantir essa vida, duas coisas são necessárias. Duas. Primeiro, eu tenho que dar ouvidos à voz de Deus. Eu tenho que dar ouvidos à palavra de Deus. E eu tenho que estar crendo, ou seja, dependendo daquele que me deu a vida. Você acredita nisso? Abra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24. João 5, 24. Jesus, ele ensinou o seguinte, e quando Jesus repete uma palavra duas vezes, é para a gente ficar esperto, viu? Jesus chama a nossa atenção, ele disse, na verdade. Precisava Jesus falar duas vezes na verdade? Precisa não, basta uma vez, não é? Não que algum dia Jesus tenha falado uma mentira, porque Jesus é a verdade, nele há a verdade. Mas quando ele repete uma palavra por duas vezes, é para que você fique atento. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, olhe para mim,
Vem cá. Você tem que dedicar essa vida que Deus te deu a Deus. Só que se eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que parar um pouco para ouvir. Você vê que hoje a pessoa não tem tempo mais para ouvir. A pessoa está num corre-corre da vida, não é? Numa loucura, numa compulsão desesperada, porque ela tem que fazer, construir, acontecer para que ela venha garantir a sua vida. Mas com isso ela está perdendo a vida. Está entendendo? E aqui Jesus está dizendo para mim e para você: primeiro, eu tenho que ouvir a palavra. Não adianta só você parar por um momento. Está entendendo? Porque se você parar só por um momento, isso mostra que você não está dando valor para a vida inteira. É só por um momento. Você tem que estar em todo o tempo pronto para ouvir a palavra. Ó, o ouvir aqui, escute isso. Não é você estar me ouvindo agora e pronto. Você está me ouvindo, não está? Mas o ouvir aqui a palavra é você manter a palavra. Essa palavra estar viva, essa palavra está tendo efeito, essa palavra está sendo exercitada, essa palavra está sendo cumprida na sua vida, em vida. Porque a partir do momento que o homem, lá no princípio, ele deixou de ouvir aquela palavra que Deus disse, lembra? Ele perdeu a vida. Qual é a vida que ele tinha antes? Uma vida de abundância, uma vida regalada, não é? Ele comia livremente, sem nenhuma limitação, mas ele perdeu. E ele sofreu a consequência, porque o próprio Deus não foi nenhum anjo, mas o próprio Deus o lançou fora do jardim do Éden. E ainda ele perdeu a eternidade aqui na terra. Diga misericórdia. Então duas coisas são necessárias para que você faça proveito, usufrua da vida que Deus, Ele tem para você. Primeiro, ouvir a palavra, continuando, e crer naquele que me enviou. Nós temos que crer em quem? Em Deus. Crer em Deus Pai que enviou Jesus. Com que propósito? Tenha a vida eterna. Amém? Mais do que uma vida com abundância, é a vida eterna. Está entendendo? E a vida eterna está ligada diretamente à sua vida com Deus. A sua vida diante de Deus. Aí ele diz, e não entrará em condenação. Deus não quer que você entre em condenação. Quanta gente já não está entrando para a condenação? E elas estão entrando em vida, não é? Porque fazem as suas escolhas, ao invés de viverem a vida que Deus tem, estão escolhendo viver a vida que lhe convém, a vida que lhe agrada, a vida que se dá jeito. É como se diz, a vida segue, mas segue como? Segue com quem? Está entendendo? Segue como? Quem está seguindo a sua vida? Com quem está seguindo a sua vida? Aliás, você está seguindo a vida que Deus quer que você siga? Está entendendo isso? Deus não quer que você entre em condenação. É triste quando você, que conhece uma pessoa que outrora estava ali tendo uma vida com abundância, a pessoa estava crendo na eternidade, e de repente ela fez uma escolha tão drástica, que ela acabou renunciando à sua vida, não para Deus, mas para tudo aquilo que a vida lhe ofereceu. E com isso,
a pessoa ela está perdendo a sua vida. E por que não dizer, ela já perdeu a sua vida? Porque ela está sendo encaminhada para a condenação. Aí ele resume: mas passou da morte para a vida. Amém? Olhe para mim. Hoje há muitas pessoas que estão perdendo a sua vida. Mas não é porque o ladrão veio e roubou, porque está matando, destruindo. Não é por causa dos saqueadores, mas é porque a pessoa fez uma escolha em vida. Porque, amada, a diferença está em escolher como eu quero viver. Amém? É verdade. A gente pode fazer tudo enquanto vivemos. Porque, por mais que existam limitações, acredite, o homem ele é capaz de fazer coisas que, amado, muitas das vezes a gente vai chegar até a duvidar, não é? Mas será que vale a pena? O que você tem que entender é o seguinte: nós estamos decididos viver nesta vida a restituição. Mas, para que isso aconteça, tem que haver uma dedicação. Dedicação a quem? A Deus, em vida. Eu tenho que me dedicar em ouvir a palavra, eu tenho que me dedicar em crer que somente Deus pode restituir. E eu quero te dizer que a maior restituição que o homem pode viver não está ligada a bens materiais, é uma consequência. Amém? A maior restituição que eu e você vamos viver é quanto à vida que Deus tem para nós. Amém? É uma vida com abundância. Mais do que isso, a vida eterna. Só que eu tenho que estar fazendo por onde, não tenho? Então, eu começo fazendo uma escolha. E a minha escolha tem que ser, amado, Deus. Vá na primeira carta de João, capítulo de número 5. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 5. E o versículo de número 12. Ouça, essa palavra é tremenda. Está escrito assim: quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, vive em vão. Vive inutilmente. A vida vai passando e a pessoa vai perdendo a vida. Mas quando você tem o Filho, quando você para ouvir Ele, segundo a sua palavra, quando você se dedica a Ele, quando você crê nele, você depende dele, é só Ele, amados. Então com isso você estará garantindo a vida. Amém? Com isso você estará garantindo a vida eterna. Que é o que muita gente não está preocupada. Se nós sairmos a perguntar aí fora: você está preocupado com a vida eterna? Você vai ver que um ou outro está preocupado. Mas, em contrapartida, a pessoa está preocupada só com esta vida. Não é? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar, o que eu vou construir. Amanhã farei, amanhã realizarei. Mas se esquecem da sua vida, da vida com Deus. E é triste, não é? Porque estamos ficando sem tempo. O tempo está esgotando. O tempo está findando. É tão certo o que eu estou falando para você, que na própria palavra diz que Deus, Ele está até remindo o tempo. Vamos ler isso aqui para a gente já concluir, na carta aos Efésios, só para você entender, no capítulo
de número 5. Há muitas pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo a vida que Deus tem para elas. É triste isso, né? Quer dizer, parece que é um corpo sem alma e sem espírito. É um morto-vivo. Já viu um morto-vivo? Na escola, quando criança, eu brincava de morto-vivo. Não sei se você conhece essa brincadeira. Uma pessoa dizia morto, baixava. Vivo, levantava. Né? É um morto-vivo. E quem está ditando a vida dela não é Deus, é ela mesma. Que ela está dizendo, não, eu vou viver essa vida como convém, como dá. Eu vou buscar salvar a minha vida, eu vou dar um jeito aqui. Mas Deus está dizendo, para um pouquinho para me ouvir. Para um pouquinho para crer que eu sou Deus na sua vida. Que eu posso. Amém? Vamos lá. Efésios 5, versículo 16. Remindo, por quantos dias é o que está sucedendo. Está vendo? Então, está se enxugando o tempo, não é? Ou seja, nós vemos que o tempo está, amado, ficando mais curto. Porém, eu já vou concluir. Deus fala algo aqui para nós, no verso de número 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então tem que haver um despertamento do homem com relação à sua vida com Deus. Porque nós sabemos que existem limitações, mas eu não posso permitir que essas limitações, essas restrições impostas pelo homem, pelo mundo, me deem um motivo para que eu justifique quanto à minha vida diante de Deus. Porque hoje em dia, como que muitos justificam a sua vida diante de Deus? Não tenho tempo, não posso, não tenho condições, está longe, não é isso? Querido, nada justifica a sua vida diante de Deus. Você tem que entender que o maior bem que Deus te deu é a sua vida. E se você não souber viver a vida que Deus tem para você, infelizmente você vai perder a vida. O Pedro, dos discípulos, dos apóstolos, tem algo que me chama muita atenção em Pedro. Quando algo incomodava ele não ficava calado. Ele se achegava até Jesus e ele logo pedia para Jesus falar. Aí um dia algo incomodou Pedro. E o que estava incomodando Pedro foi a escolha que eles e os demais fizeram. Porque antes de Jesus, ouça isso, você vive uma vida, não vive? Antes de Jesus eu vivi uma vida. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, então eu tenho que viver a vida que Ele tem para mim. Aí o Pedro ficou incomodado quanto à sua escolha, porque ele deixou de viver aquela vida para viver a vida que o Senhor estava propondo. E o Senhor deixou muito claro, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Quer dizer que você não vai ter por preciosa a sua vida. Querido, a gente só tem vida se Deus nos dá. Só que essa vida que Deus quer que você tenha e viva é uma vida com abundância.
E como consequência esta vida com abundância, você terá a vida eterna. Porque é o bem maior, não é? É a sua vida, é a vida eterna. Está entendendo? Aí você vai ler na palavra de Deus, que Deus, Ele quer que você viva, para que vivas. Amém? Então nós temos que estar atentos quanto à nossa vida. Oi, pastor. Tá bom? Então dê valor para a sua vida. Aí Pedro chegou em Jesus e disse: mas o que é que nós vamos ganhar? Né? Porque nessa vida a gente tem que ganhar alguma coisa, não tem? Ah, não tem não? É por isso que não tem nada, você não quer ganhar nada. Você não almeja nada, não deseja nada, não planeja, né? Você não tem nada. Quem não sonha, quem não planeja, quem não projeta, não tem nada. Está entendendo? O que faz o homem estar em pé, o que faz o homem ter vida, são os seus sonhos, são os seus planos, ideais, objetivos. Porque você vive em função disso, até a sua realização. Amém? Agora a pessoa que já não sonha mais, não projeta, não deseja, então para que viver? Está morta. Quem não projeta está morto. Mas enquanto você está projetando, sonhando, Deus, Ele vai estar te mantendo, até que você viva a realização dos seus projetos. Amém? Porque se o seu projeto de vida é o projeto que Deus tem para você nesta vida, então certamente isso vai acontecer. Deus vai fazer em nome de Jesus. Então, para a gente encerrar, vamos ver aqui na pergunta de Pedro a Jesus, em Marcos, só para você entender que o Pedro, ele está representando todos nós, ó. Capítulo de número 10, porque Deus falou para a gente fazer uma escolha, não falou? Escolhe, pois, a vida. Você só tem vida em quem? Em Deus. Quando você tem um filho, você tem a vida. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Agora olhe para mim. Pedro aqui não fez nenhuma pergunta para Jesus. Ele fez uma afirmação. Mas Jesus já sabia qual era a intenção. Jesus, ele já sabia o que Pedro queria falar. Aí Jesus vai em cima, versículo de número 29. E Jesus respondendo, mas Pedro não fez uma pergunta. Pedro fez uma afirmação. Mas fica essa pergunta, amado, para todos, né? O que nós vamos ganhar por aquilo que nós fizemos? O que nós vamos ter? O que nós vamos receber? Porque essa é uma pergunta que fica, amado, no homem, não é? Porque o homem sempre quer ganhar algo nesta vida. Não que o homem seja interesseiro, mas todos nós queremos, amado, viver. E no mínimo viver bem, não é? E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Lembra? Deixar é renunciar. Você não pode, amado, resumir a sua vida a estas coisas. A sua vida não termina, a sua vida não acaba por aquilo que você possui. Está entendendo? Porque há muitas pessoas que, amado, acabam deixando que as coisas consumam ela. Então a pessoa, ela está sendo consumida nessa vida por aquilo que ela almeja e deseja, achando que isso é tudo o que ela pode ter em vida. Mas não. Versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto. Você vê, às vezes a pessoa lê errado, né? Que não receba
não está dizendo que não vai receber. Ele está dizendo, se você fez uma escolha em vida, e essa escolha foi por mim, foi pelo Evangelho, então em vida, é impossível você não receber. Entendeu? É impossível você não receber 100 vezes tanto. Porque com Deus o resultado é 100%. Está entendendo? Agora, o homem nessa vida tem um resultado 99,99. Mas Deus dá ao homem um resultado de 100%. Que já neste tempo, sobre o que você deixou, renunciou, não é? Em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Está vendo? Perseguições. E no século futuro, qual é o bem maior aí? A vida eterna. Eu falei aqui no domingo e afirmo. Pode ficar tranquilo. Porque antes da vinda do Filho do Homem, antes do Senhor Jesus voltar, no mínimo, aqueles que em vida se dedicaram a Jesus e ao Evangelho, vão receber 100 vezes tanto nesta vida. Você não vai ficar sem receber 100%. Tá bom? Amém? Porque haverá uma prestação de contas. E o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Começando pela vida. Amém? Começando pela vida. Aí depois que ele acertar tudo, 100%, então ele pode vir. E aí você vai receber, além do 100%, a vida eterna. Você crê nisso? Aí ele resume, porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Fique de pé. É como diz, os últimos serão os primeiros. Isso não quer dizer que os últimos foram esquecidos. Não. Nós fazemos parte de uma geração dos últimos dias. Então, nesses últimos dias, essa geração, aqueles que não se ausentam, aqueles que não se esquecem de Deus, aqueles que não desviam os ouvidos de ouvir a sua palavra, esses serão lembrados como sendo os primeiros. Entendeu? Agora, é você que faz uma escolha nesta vida. Se você que quiser viver sem Deus, se você quiser viver sem a palavra, você pode viver. Mas com isso você vai estar perdendo a vida. Mas se você perder, ou seja, se você entregar, se você dedicar o tempo desta vida a Deus, pode ter certeza, você estará garantindo que será salvo em nome de Jesus. Esse a salvará, a sua vida estará garantida. Porque com Deus ninguém perde tempo. Com Deus nós só ganhamos. Lembra o que Paulo falou com relação à sua vida? Ele disse, para mim viver é o quê? É Cristo. Para mim viver é Cristo. Amém? Para você tem que ser assim também. E Paulo não falou isso como sendo religioso. Não, nem fanático. Mas ele falou porque ele acreditava em Cristo. Não foi o que nós lemos aqui, o próprio Jesus falando, aquele que crê naquele que me enviou. Então este terá a vida eterna. Porque não será encaminhado para a condenação. E ele disse mais, para mim viver é o Cristo e morrer é o quê? É ganho. Não é? Quer dizer que eu ganho muito mais com Deus do que sem Deus. Só que como que soa essa dependência?
esse relacionamento do homem com Deus nos dias de hoje, nesse século e nesta geração que nós estamos, como aqueles que querem ser melhor do que os outros, como aquele que quer se aparecer, como um fanático, como um louco. Eu não estou preocupado com a opinião do mundo. Eu não estou preocupado com aquilo que os homens pensam a meu respeito. Eu falo por si. Eu e você temos que estar preocupados com a nossa vida diante de Deus. Porque, amado, olhe para mim. Deixa eu te falar isso para a gente orar. Eu só tenho poder quanto à sua vida enquanto você estiver sujeito a Deus. Agora, a partir do momento em que você não se sujeita mais a Deus, eu não tenho mais poder sobre a sua vida. Pastor, eu não entendi isso. Eu estou falando, amado, com relação ao rebanho e às suas ovelhas e o pastor. Lá na carta aos Hebreus diz que o pastor, ele vela pelas almas das ovelhas. Eu velo, eu cuido da sua vida enquanto você está se sujeitando a Deus. A partir do momento em que você não quiser mais isso, eu não tenho mais poder sobre a sua vida. Agora, preste atenção, eu vou orar agora com vocês. Deus, ele vai pedir conta da sua vida a mim? Vai. Enquanto você está em sujeição a Deus. Amém? Mas a partir do momento em que você fez a sua escolha de viver a sua vida sem Deus, sem a palavra, então Deus não vai requerer de mim a sua alma. Ouça o que eu vou te dizer. Porque lá na frente, cada um vai dar conta da sua alma a Deus. Está entendendo isso? Então, minha gente, o negócio é sério. A nossa vida está passando. E eu estou valorizando, dando importância, para o quê? Para aquilo que me completa, para aquilo que me realiza, para aquilo que me faz bem? Ou estou valorizando aquilo que Deus me deu? Não é? Eu quero dizer para você que a atenção maior tem que ser quanto ao que Deus te deu, não ao que você está querendo. Porque o que você está querendo, Deus vai dar, Deus vai restituir. Mas se você desprezar o que Deus te deu, que é a vida, então não adianta recuperar, não adianta você ser restituído. Percebeu isso? Você trouxe o seu projeto de vida hoje? Não trouxe? Suspeitei desde o princípio, né? Pastor, eu não trouxe porque eu não retirei. Então eu vou entregar para você um projeto de vida. Porque você tem que projetar em vida. Porque depois de morto, a gente não projeta nada. Não é? A não ser as pessoas que projetam por nós, não é? Porque enquanto você está vivo, você pode projetar, não é isso? Mas depois que você morre, é os homens que vão projetar por você. Vão projetar o que vão fazer com o que você deixou, não é? Então, se você não tem, pegue o projeto. Pastor, eu deixei em casa o meu projeto. Então você vai estar também em oração. Você vai estar em concordância. Porque você projeta e Deus realiza. Agora escute isso, eu prometi aqui na palavra, no domingo, que Deus ele virá para te livrar desta situação. Mas o que Deus espera de nós é que venhamos dizer, restitui. Quer dizer que houve um tempo em que o povo se conformou, um povo consentiu com aquilo que vinha acontecendo. E não havia ninguém para dizer restitui. Mas nós não. Estaremos aqui diante de Deus, cheios de vida, para dizer restitui. Então, em nome de Jesus, vivo, vivo. Ah, não pegaram?
morto e vivo. O vivo fica de pé. Vivo! Entendeu? Vamos lá? Vamos projetar em oração? Segura aí o seu projeto. Se você deixou em casa, coloque a mão sobre o coração, porque você também tem projeto. Ore comigo em concordância com fé. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Eu creio no Senhor. E é por isso que eu estou aqui para levantar a minha voz e dizer em vida: restitui a minha vida, tudo que foi perdido, tudo que foi saqueado na minha vida, traz de volta, Senhor, torna a mim, restitui, Senhor, que haja uma recuperação, em nome de Jesus. Eu vou encerrar 2020 na certeza que o Senhor já está trabalhando em meu favor para dar o fim que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. 2021 será para mim o ano profético da restituição. Meu Deus, como nobre, eu me levanto para projetar. Está escrito: o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele está em pé. Senhor, o que me mantém vivo, o que me sustenta é o Senhor, e é por isso que eu vou valorizar, vou dar maior importância para esta vida que o Senhor me deu, pois as demais coisas que me completam, que me realizam, serão acrescentadas. O Senhor vai me dar, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Continue em oração, continue falando com Deus, continue apresentando a sua vida, porque o maior bem que o homem tem é a sua vida, é a sua alma. De nada adianta conquistarmos, ganharmos o mundo inteiro, de nada adianta possuirmos tudo o que nós almejamos e desejamos, se nós deixarmos a nossa alma se perder, se a nossa vida estiver sendo perdida, de nada aproveitará. Então, meu amado, minha amada, que você agora se levante diante de Deus, e que você diga para Ele: Senhor, toma a minha vida é do Senhor, e o Senhor, sabendo tudo aquilo que perdido foi, o que foi roubado, saqueado, tudo aquilo que foi perdido na minha vida, ó Deus, começa agora a dar ordem, para que haja uma restituição, para que o Senhor torne agora, para que o Senhor devolva para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, nesta hora, nós estamos nos levantando diante do Senhor, levantamos também a nossa voz, para dizer com fé e no Espírito: restitui, Senhor, restitui a nossa vida, restitui tudo quanto nós necessitamos desta vida, aquilo que vai, Senhor, suprir, aquilo que vai prover, aquilo que vai completar, aquilo que vai inteirar na nossa vida. Meu Deus, acrescenta, Senhor, traz de volta, faz, meu Deus, voltar para as mãos deste homem e desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós agora estamos negando, estamos agora rejeitando a morte, Senhor, toda destruição, nós agora anulamos em nome de Jesus, pois nós fizemos uma escolha, a escolha é a vida. Nós queremos viver uma vida com abundância, uma vida plena, uma vida, Senhor, na sua totalidade com Deus, Pai, e nós queremos como recompensa maior possuir a vida eterna. Então, Espírito Santo de Deus, vem agora
agora nos ajudar, vem agora nos auxiliar, vem agora nos amparar. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, dá força para o teu filho, dá força para a tua filha, encoraja, motiva esta pessoa, porque apesar de tudo que está acontecendo, todo o mal que está nos sobrevindo, nada disso, Senhor, vai justificar, nada disso será um motivo para nós desistirmos da vida que o Senhor tem para nós. Nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar, Senhor, na tua presença, porque sabemos que para nós, como Paulo disse, viver é Cristo, viver é Cristo. Nós queremos viver para o Senhor, assim como o Senhor vive eternamente por todos, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, renova agora as forças desta pessoa, multiplica o seu vigor, dá a esta pessoa, meu Pai, um ânimo para que ela continue com a vida diante do Senhor. Oh, glória, 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 glória. Vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo, engrandecendo, porque o Senhor te deu a vida que você vive hoje é uma vida que Deus ele tem preparado para aqueles que nele crê, para aqueles que nele confia. Em nome do Senhor Jesus, saiba que a sua vida hoje com Deus é uma vida de verdade, é uma vida de bênção, é uma vida de vitória, é uma vida de esperança, é uma vida de fé, é uma vida de salvação. Oh, glória, glória, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Oh glórias, oh glórias. Eu quero que você com a sua boca diga, você tem que falar restitui. Então eu vou dizer restituição da saúde, restituição familiar, restituição financeira, restituição espiritual, restituição sentimental, restituição profissional, restituição patrimonial, restituição ministerial, restituição nos negócios, restituição na vida pessoal, restituição em todas as áreas. E a maior restituição será realizada na sua vida, a vida eterna em nome de Jesus. Crê nisso? Então vamos aplaudir o Deus da restituição. Glória a Deus. Amém? Então leva para sua casa o seu projeto, preencha com calma, entra lá no teu aposento, escreva aqui o que você quer que Deus faça em 2021. Porque se você projeta, Deus tem o poder para realizar. Mas você tem que estar projetando com vida. Ou seja, você tem que estar buscando, orando. Você tem que dar vida para o seu projeto. Amém? Porque se você não buscar, não orar, não profetizar, você vai só receber um papel e ele não vai ter valor nenhum. Mas o que vai dar vida para o seu projeto é você. E quem vai realizar é Deus. Então você que me assiste e me ouve agora, venha retirar na Paz e Vida o seu projeto. Venha projetar conosco, porque 2021 é o ano profético da restituição. Os acontecimentos deste ano prejudicaram a vida de muitos no mundo inteiro. As pessoas tiveram prejuízos, perderam seus lares e empregos. Perderam a saúde e, por causa da pandemia, perderam até as suas vidas. Disse Deus através do profeta Isaías: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Tenha esperança. Os pastores da Paz e Vida receberam uma ordem de Deus para clamar por restituição. 2021, o ano profético da restituição. Você vai receber
restituição na sua saúde, restituição no seu relacionamento, restituição na sua família, restituição na sua profissão, restituição nas suas finanças, restituição nas suas conquistas e restituição na sua comunhão com Deus. 2021, o ano profético da restituição. O ano profético da restituição. Disse Deus: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós, e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você vai profetizar com os pastores da Paz e Vida, dizendo aos seus roubadores e saqueadores: restitui! Restitui! Entre nesta concordância, creia, porque se não havia ninguém para dizer restitui, agora vai ter! Neste domingo, vá na Paz e Vida mais perto de você e retire grátis o seu projeto de vida para o ano de 2021. E declare juntamente com os pastores da Paz e Vida que 2021 será o ano profético da restituição. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Assim disse Jesus: porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e não vos será impossível. 2021, o ano profético da restituição, na Paz e Vida. Prepare-se, você vai recuperar tudo aquilo que perdeu. Venha e traga sua família.